Esta Santa Eucaristia será aplicada pelas seguintes intenções. Pelas intenções dos envolventes do sermão, Adelino Leonardo Martins Borges e Alcinda Maria Rodrigues de Sousa Borges, e por alma do seu filho Nelson Gabriel de Sousa Borges e familiares defuntos. Também pelas intenções de Nilda e João Ferreira. Por alma de Manuel Coelho Alves e Maria da Ascensão. Por alma de Ângela Bertão. Por alma de José Airoso, Lázaro Candeias, Francisco Ormonde, Judite Ormonde. Por alma de Laurinda Cota. Por alma de Ramiro, Leonesa e Manuel Barcelos. Por alma de Zeferino e Hilda Reis. Por alma da irmã Olívia Borges do Rego. Por alma de Jaime Betancourt da Silva, João Paulo Silva, Francisco Fernando Leonardo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na verdade, o Senhor está no meio de nós, é a presença do Senhor em nós, e aqui expressa na Assembleia Celebrante que realmente nós acolhemos neste dia, quinto dia de preparação para a festa de Nossa Senhora dos Milagres. A palavra de Deus vai interrogar-nos sobre muitos pontos de vista, e um deles é que muitas vezes dentro de nós existem aqueles demónios que nos impedem de ver a ação de Deus em nós e que nos impedem de abrir o nosso coração aos outros, a começar pela nossa própria família. Então, neste dia em que muitas famílias, nomeadamente as das equipas de Nossa Senhora, aqui estão também para se integrarem nesta preparação para a festa de Nossa Senhora dos Milagres, vamos olhar então o nosso coração, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião da vinda do Senhor, não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para sofrermos a sua ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, velando ou dormindo, vivamos em união com Ele. Por isso, animai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. O Senhor é a minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é a defesa da minha vida. De quem hei de ter medo? Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem confiança e confia no Senhor. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: que tens que ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus.
Disse-lhe Jesus em tom severo: cala-te e sai desse homem. O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus, ao longo destes dias, tem iluminado a nossa vida, nomeadamente através da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, de onde se falam destes temas mais relacionados com o futuro da vida e, sobretudo, a vida do futuro. O tempo e a ocasião da vinda de Jesus, em que São Paulo diz que sobre esse assunto nem sequer é preciso que escreva para eles. Aqui se vê muito bem que é muito importante a nossa atitude de vigilância, não estar a dormir. Vós não andais nas trevas, dizia o texto. Nós não andamos nas trevas, mas sim na luz. Somos chamados a viver unidos ao Senhor. Ora, o que é andar nas trevas? Andar nas trevas é a nossa incapacidade de ver. Andar nas trevas é não ver nada, é não ver aquilo que o Senhor faz na nossa própria vida. Ou seja, é não descobrir onde é que está o Senhor e onde é que está o amor de Deus na nossa vida. Andar nas trevas é viver fechado dentro do próprio coração, sem se abrir a Deus e sem se abrir aos outros. E quando nós olhamos para a nossa família e para as nossas casas, não é verdade que tantas vezes há questões que não são resolvidas porque o nosso coração está fechado sobre si próprio e não se abre ao outro, não dialoga com o outro e não é capaz de fazer esta permuta de pensamento, de ideias, tudo aquilo que faz parte da vida. No fundo, pouca partilha. Viver nas trevas é estar fechado sobre si próprio. No fundo, é não alimentar a relação no coração da família, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E, como se vê por este texto, São Paulo fala dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E qual é a distinção entre os filhos das trevas e os filhos da luz? Os filhos da luz sabem que o juízo de Deus acerca da vida é um juízo que existe sempre. É um juízo que existe sempre. No tempo de São Paulo, muitos pensavam que não haveria juízo de Deus, como também muita gente hoje em dia pensa que não há juízo de Deus sobre a vida e sobre a história e sobre cada um de nós, porque dizem assim alguns: bem, Deus é bom e tal, e depois quando chegar ao fim de tudo, toda a gente se salva, toda a gente vai para o céu, tanto faz ir por aqui como ir por ali. Ora, esta ideia, como nós sabemos, é uma ideia que é muito errada, porque a matemática de Deus, a visão de Deus não é essa. Evidentemente que nós através das nossas escolhas, é que vamos determinar, escolhas livres, evidentemente, é que vamos determinar qual é o juízo de Deus sobre a nossa vida. E esse juízo de Deus é sempre um juízo que traz em si a misericórdia, porque mesmo quando se fala da ira de Deus, na Bíblia, a ira de Deus não significa que de manhã ele está bem disposto e à tarde está zangado. Não, a ira de Deus significa precisamente que o mal é incompatível com Deus, o pecado é incompatível com Deus, que é precisamente a ideia contrária àquela que muitas vezes a gente tem, que no fim vai ser tudo igual, tanto faz viver no pecado ou viver na graça, que é a mesma coisa. E a gente sabe que não é a mesma coisa, viver no pecado ou viver na graça. Então, quando se fala da ira de Deus, é precisamente para afirmar essa incompatibilidade entre o bem e o mal, essa incompatibilidade entre o pecado e Deus. Podíamos dizer que a ira de Deus é a outra face da sua misericórdia, é a outra face do seu amor, que é infinito. Por isso nós somos convidados a ter os nossos olhos bem abertos, ou seja,
como São Paulo nos ensina, a compreender bem qual é o sentido da nossa vida neste mundo. Nós somos capazes muito bem de dizer que esta vida é uma passagem, mas dizemos isso no dia de um funeral, ou na véspera, ou num dia, a gente diz que é uma passagem. Mas, passados 2 ou 3 dias, nós já estamos aqui como se dominássemos, como se fôssemos donos e senhores da vida e do que temos e do que possuímos e até da vida dos outros, sem que isso nos incomode muito. Só em certas circunstâncias é que nós dizemos que isto é uma passagem. Então nós compreendemos bem que o crente é precisamente aquele que confia nesta salvação que o Senhor operou de uma vez por todas, dando a sua vida por nós. E esta certeza de que a morte não tem poder sobre o Senhor Jesus. A morte não tem poder sobre o mistério pascal do Senhor. O Senhor, no seu mistério pascal, é que destrói precisamente a morte. Por isso mesmo, nós sabemos bem que a morte não nos pode separar do amor de Deus. A morte não nos pode separar do amor de Deus. Há mesmo um salmo que diz: ainda que eu tenha de andar por vales tenebrosos, eu não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo, o vosso cajado, o vosso báculo me enchem de confiança. A gente olha para o tempo em que São Paulo viveu e vemos que muitos viviam numa espécie de uma paz aparente. Quer dizer, que viviam assim, numa espécie de uma segurança, um pouco parecido com o nosso tempo. Terem muita segurança porque pertenciam à comunidade cristã, quer dizer, nada os perturbava na sua paz. No fundo era mais um estilo de vida pagão do que propriamente cristão, porque, como eu disse antes, pensavam que o juízo de Deus sobre a sua vida não vinha, esse juízo não ia acontecer. E então cada um de nós agora, perante esta palavra, poderá perguntar a si próprio: como é que eu tenho os meus olhos? Os meus olhos estão sempre abertos às propostas de Cristo, às propostas da Igreja? Que incidência tem na minha vida? Que incidência tem na vida da minha família, no contexto da minha vida pessoal? Quando nós fomos capazes de responder a esta pergunta, estamos já a deixar-nos iluminar por esta palavra que sempre nos orienta e nos ilumina, sabendo que este juízo de Deus é um juízo de misericórdia, é um juízo para nos conduzir sempre aos caminhos de Deus. Depois, neste Evangelho de hoje, vemos como Jesus desenvolve um dia, uma jornada em Cafarnaum. Ele não se limita a repetir aquilo que os outros diziam, que os rabinos diziam, que eram os doutores da lei, os escribas, os fariseus, etc. Vê-se como Jesus fala com originalidade e as pessoas até reconhecem que ele fala com autoridade. É um ensino que interpela a própria consciência e as pessoas até ficaram admiradas da maneira como Jesus atuava e como Jesus falava. Será que nós também ainda nos admiramos com aquilo que Jesus nos ensina? Ele tem sempre gestos libertadores. E há aqui o espírito de demónio impuro de que alguém é libertado. E porquê é que fala este espírito impuro? Porque no fundo sente-se ameaçado pela presença de Jesus. O mal na nossa vida também deveria sentir-se ameaçado sempre pela presença de Jesus, ou seja, pela santidade divina que está presente na pessoa de Jesus. E vê-se bem que o bem e o mal enfrentam-se sempre na pessoa de Jesus, desde o início do seu ministério, tal como se enfrentam também na nossa vida, no seu dia-a-dia. E é aí que se inaugura precisamente este juízo de Deus sobre a nossa vida, um juízo que não é destruidor, um juízo que é avaliador, sim, mas que abre sempre para o coração de Deus. Nós vemos como aquele espírito impuro falou: vieste aí para nos destruir. Mas sabemos bem que os demónios piores que existem na nossa vida são os demónios mudos. Ou seja, é aquilo que a gente pensa, mas não diz. É aquilo que está dentro de nós, mas que não sai do nosso coração e que é mau e que é destruidor.
é aquilo que nós achamos que podemos resolver diretamente com Deus, mas não somos capazes de dizer aos outros. E isso muitas vezes nos destrói. São esses demónios mudos que estão dentro de nós e que muitas vezes não somos capazes de pôr cá para fora. Porque só o Senhor, basta pensar, por exemplo, numa confissão mal feita, são os demónios que estão dentro de nós e que a gente não põe para fora. Quantas vezes não ouvimos já, não se diz tudo na confissão diz só algumas coisas. Ou então, pior ainda, nem há confissão, porque não precisa. São os tais demónios mudos que estão dentro do nosso coração e que muitas vezes a gente não os quer deitar fora. E todo o mal que existe dentro de nós e do nosso coração, a gente deve deitá-lo fora. E onde é que estão estes demónios hoje em dia? Basta a gente ver, por exemplo, quando abre os canais de televisão, onde há discussões sobre o futebol, sobre tudo, sobre questões sociais, etc. Há uma espécie de excesso de informação, onde parece que algumas pessoas sabem tudo sobre todos os assuntos, mas esse saber tudo sobre todos os assuntos, muitas vezes, o que é que traz à nossa vida? Traz-nos alguma coisa para a nossa salvação? Muitas vezes não traz nada. Mas o demónio, quando falou, também disse: eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Santo de Deus, vieste para nos destruir. E nós muitas vezes temos também a mesma atitude. Eu já sei, eu já estou nisto há muitos anos, eu já participo nisto há muitos anos, portanto, eu já sei, eu não tenho nada que aprender, eu não tenho nada que evoluir. Esta não é a posição do cristão e do crente. Esta não é a posição humilde daquele que quer ir em frente na sua vida interior e na sua vida espiritual. Porque o Senhor, no fundo, quer ser conhecido não é através dos demónios, daqueles que estão cheios de si e que até estudaram muito e sabem muito e falam melhor do que os outros, etc. Não, o Senhor quer ser conhecido é através daqueles que o seguem, é através daqueles que o amam, é através daqueles que lhe rezam, é através daqueles que põem a sua vida nas mãos dele todos os dias. É por esses que o Senhor quer ser conhecido. E é através desses que o nome do Senhor há de chegar a toda a parte. Portanto, aqueles que se convertem. Que interesse tem eu dizer que sei mais que os outros se a minha vida não está em comunhão com o Senhor? Se a minha vida não está em comunhão com os outros, a começar pelos da minha casa, se eu não posso ver a vizinhança, se eu não posso ver aquela pessoa que é diferente de mim, que interessa eu saber muito se o meu coração não se converte, não se transforma? É isto que cada um de nós é chamado a pensar. Ter no coração o amor do Senhor, ter no coração o amor ao Senhor e ter no coração o amor aos outros é aquilo que mais valoriza a nossa experiência de acreditar, é aquilo que mais nos constrói como pessoas. E quando nós vemos que houve uma jornada mundial da juventude que reuniu aquela gente toda em Lisboa, em que muitas vezes aquele silêncio nos momentos de oração e nos momentos em que o Santo Padre falava, aquele silêncio tornava-se eloquente, porque significava a abertura do coração àquilo que o Senhor diz. E isto é muito importante para a nossa caminhada, sobretudo para nós ganharmos talvez algum entusiasmo e pedirmos que o Senhor nos ilumine para saber transmitir às novas gerações esta experiência da fé, esta experiência de acreditar, de saber que o Senhor é o único que nos salva, que o Senhor nos quer para si e que o Senhor é o único que nos pode libertar das trevas, do mal.
Que esta Eucaristia, que esta Palavra de Deus nos ilumine e que a nossa vivência, sobretudo ao nível das nossas famílias, já que hoje estão aqui muitos elementos das equipas de Nossa Senhora da nossa Ilha Terceira, que esta Palavra nos ilumine para dar-nos uma outra qualidade ao nosso modo de viver, ao nosso modo de estar na família e uns com os outros. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, a cidade de Cafarnaum abriu as portas a Jesus e todos ficaram maravilhados com aquilo que ele disse. Em Jesus tudo é verdade e retidão, porque Deus está com ele. Peçamos-lhe com fé: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que na Diocese de Angra do Heroísmo haja pessoas cheias de Deus, capazes de falar como Jesus fazia, sempre que ensinava, e particularmente como o fez em Cafarnaum, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a fama de Jesus se espalhe de novo por toda a parte, como aconteceu outrora nas aldeias da Galileia, e muitos jovens possam escutá-lo e maravilhar-se com ele, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que os discípulos de Jesus, iluminados no batismo, onde se tornaram filhos de Deus, filhos de luz e filhos do dia, não deixem agora que os envolvam as trevas da noite, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que os homens a quem o demónio nos dias de hoje leva a oporem-se com novos métodos a Jesus e ao Evangelho, possam abrir-se por graça de Deus à sua mensagem libertadora, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade, conduzida pelo Espírito, conheça sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a grandeza da vocação cristã à qual nos chamou, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Peçamos também ao Senhor pelas intenções do devolvente do sermão Adelino Leonardo Martins Borges, Alcina Maria Rodrigues de Sousa Borges e por alma do seu filho Nelson Gabriel de Sousa Borges e demais familiares falecidos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus de Nazaré, que atendeste os habitantes de Cafarnaum, livrai este mundo das insídias do demónio e não deixeis que ele faça mal aos fracos e aos humildes. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Deus nunca muda.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação bendizer-vos e dar-vos graças porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, pelas intenções dos moventes do sermão, Adelino Leonardo Martins Borges e Alcinda Maria Rodrigues de Sousa Borges, e por alma de seu filho Nelson Gabriel Sousa Borges e familiares defuntos, ainda pelas intenções de Nilda e João Ferreira, por alma de Manuel Coelho Alves e Maria Ascensão, por alma de Ângela Bertão, por alma de José Airoso, Lázaro Candeias, Francisco Ormonde, Judite Ormonde, por alma de Laurinda Cota, por alma de Ramiro, Leonesa e Manuel Barcelos, por alma de Zeferino e Hilda Reis, por alma da irmã Olívia Borges do Rego, por alma de Jaime Betancourt da Silva, João Paulo Silva e Francisco Fernando Leonardo, a quem chamastes para vós, configurados como Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente todos aqueles que foram membros das equipas de casais e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Beato João Batista Machado, padroeiro da nossa Diocese, e de todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, rezemos a oração dos irmãos, a oração dos filhos de Deus, ensinada pelo próprio Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livrai-nos de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Fazemos assim, o nosso vigário-geral, o cônego Gregório e o nosso ouvidor de Angra, o cônego Ricardo Henrique, estão a comunhão aqui à frente, e eu depois vou lá abaixo. Há alguma pessoa que tenha dificuldade de mobilidade, eu lá chegarei, também lá acima. De maneira que vamos sair como ontem, portanto, de trás para a frente, e depois vamos circulando pelos lados. Já podem ir saindo, de trás para a frente, 2 filas. Pão do céu, pão de Deus, vinde em mim, és Senhor Jesus.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor a todos acompanhe.